Muito bem. Olha, pessoal, e o desentendimento entre Brasil e Venezuela continua. Essa discussão, essa guerra de palavras entre brasileiros e venezuelanos não tem hora para parar. O governo venezuelano afirmou que o Brasil comete uma, abre aspas, agressão descarada e grosseira, fecha aspas, contra o presidente do país, Nicolás Maduro, e promove uma, abre aspas, campanha sistemática e violadora dos princípios, fecha aspas, das Nações Unidas. A Venezuela afirmou que o Itamaraty ainda interfere na soberania nacional e na autodeterminação dos povos, inclusive violando a própria Constituição brasileira. Vale lembrar que Maduro foi recebido por Lula com honras de chefe de Estado em maio de 2023 e agora está irritadinho. Meu querido Guilherme Mendes, você viu a frase? Se puder voltar um pouquinho o TP, eu gostaria de ler para você as frases, porque é o seguinte, como é que a esquerda, principalmente a esquerda bolivariana, tem imaginação para falar tanta abobrinha, mas tanta palavras assim, interfere na soberania nacional e na autodeterminação dos povos, inclusive violando a própria Constituição. Da onde vem tanta imaginação para falar bobagem dos governos de esquerda? Pode ver, tem uma escolinha de besteira? Não, isso faz parte da linguagem diplomática, e não é que muitas vezes para dizer uma coisa simples se dá muitas voltas. O que ele está querendo dizer é isso, o Brasil está tentando interferir na soberania do povo venezuelano como se lá tivesse havido eleições livres e soberanas, né? Esse é o princípio que o presidente Nicolás Maduro se pauta, né? Para dizer que o governo brasileiro está tentando contra a soberania venezuelana. Ele esquece que, de fato, ali a decisão não foi livre e soberana. Esse é o pequeno detalhe. Mas como ele fala para o seu público interno, fala para a parte da população que o apoia, fala para a imprensa e para as autoridades que ele mantém e que, em contrapartida, também mantém o regime, esse tipo de discurso faz parte. Ele não teria como falar algo nada de diferente. E é engraçado realmente como se mudou o tom, não é? O presidente Lula, de um parceiro de primeira hora, de alguém que sempre apoiou o desenvolvimento da Venezuela, dos laços fraternos que o Brasil tinha com o país, de uma hora para outra passou a ser um vassalo norte-americano, passou a ser um imperialista, tudo isso porque ele vetou a entrada da Venezuela nos BRICS e, veja, não tomou nenhuma medida maior. A parte de intervenção militar, essa é totalmente descabida, não tem um mínimo fundamento. Mas o Brasil poderia sim, talvez, dificultar o ingresso de venezuelanos no nosso país, ou então aumentar uma outra sanção econômica, e o Brasil até agora não fez nada. Apenas não reconheceu o resultado e vetou a participação da Venezuela nos BRICS. Isso já foi o suficiente para tirar Maduro do eixo. Vamos ver o que... Espero que isso se arrefeça, Capês, porque quem sofre é a população, sobretudo a de Roraima, que está ali diretamente ligada ao território venezuelano, não é? Bom, até agora, quem sofre são os ouvidos de pessoas que têm bom senso, de ouvir tanta bobagem que nem o Maduro fala e o governo dele escreve. Agora, meu querido Luiz Augusto Durso, está me intrigando aqui. O Brasil tomou a decisão certa, corretíssima, a posição de vetar a entrada de Nicolás Maduro no BRICS. É incontestável que ele prometeu apresentar 73% das urnas de votação ao governo brasileiro e não cumpriu a promessa, o que demonstra de maneira clara que ele é um governo ilegítimo, usurpador e que ele é um fascista de esquerda, né? Que o fascismo tem origem no marxismo. Então, ele é um fascista, governo de esquerda fascista. Eu pergunto a você, Luiz Augusto, mas o que levou o Brasil a tomar uma posição como essa de rompimento diplomático, praticamente, rompimento entre aspas, com a Venezuela, ao vetar a entrada no BRICS e dizer o governo Maduro é ilegítimo? Foi uma decisão custosa para um governo de esquerda como o governo Lula. O que teria levado a adotar, por fim, essa posição e não ter, pelo menos, feito uma abstenção? O Brasil poderia não ter se manifestado. Capês, o namoro acabou, né? O Nicolás Maduro e o governo aqui brasileiro sempre tiveram uma relação saudável. O problema é que o Nicolás, ele teve os seus anseios tão exagerados, tão descarados, um golpe claramente
sem muita vergonha, que o Brasil não teve saída, Capês. Se o país ficasse isento ou chancelasse a narrativa venezuelana, né, de Nicolás Maduro, ele seria colocado no mesmo papel. E ir para o Brasil, isso é inviável. Já falávamos como está a economia. Imagina se a gente tivesse aliado a um governo como o de Nicolás Maduro, um desgoverno. Então, o país não teve muita opção. O mundo inteiro se uniu a dizer, isso aqui não está certo, a gente não pode aceitar. E o país teve que ceder por uma relação, primeiro, uma pressão interna aqui social, que as pessoas estavam vendo que estava acontecendo na Venezuela. Segundo, uma questão global. Então, a gente não deve interferir em nações que não são as nossas, claro, mas a gente também não tem que aprovar e aplaudir governos ditatoriais e golpistas. Então, sem dúvida nenhuma, o que Nicolás Maduro fez refletiu aqui no Brasil, e o governo federal, mesmo gostando da figura por muito tempo, não teve opção. Teve que romper. O que me chama a atenção, e o Guilherme bem reprisou e bem apontou, foi a reação de Nicolás, porque ele podia dizer, até entendo o governo brasileiro, porque é uma situação em que está tendo uma pressão muito grande dos Estados Unidos, está tendo uma pressão muito grande dos países do BRICS e tal. Não, imediatamente, aqueles que não estão comigo são meus inimigos. Essa é a interpretação de Nicolás. Ou você está ao lado do ditador, ou ele te odeia. Isso é surpreendente, porque mostra um egoísmo, mostra até uma falta de reconhecimento histórico do que Lula fez a Nicolás por muito tempo. Então, a grande situação é que o Brasil agora sofre uma represália que para a gente é bem-vinda, porque ser odiado por Nicolás é bom sinal. Então, eu vejo que agora a gente toma uma atitude corajosa, que para o governo federal desgasta, mas mostra que nesse ponto a gente acertou como país e nação brasileira e não aprovar o que está acontecendo na Venezuela. Agora, Laura Porto, o Brasil ele está alinhado com os BRICS. Não quer dizer que ele está rompido com os Estados Unidos. Nós somos um soft power, a gente se dá bem com todos os países. Mas é claro que o Brasil sempre teve um alinhamento econômico com a Rússia, com a China, com a Índia e com a África do Sul. E agora, com essa ampliação do bloco, com o Egito, com a Etiópia, com os Emirados Árabes. Mas a Rússia começa a trazer para os BRICS, traz o Irã, que é um país praticamente um pária no mundo. É um país com várias sanções econômicas, um país cujos líderes, numa ditadura teocrática, promete a destruição de um outro país, no caso Israel, que se antagoniza com a Arábia Saudita também, o regime xiita, sunita, que se antepõe ao regime xiita do Irã. E agora, o Brasil não vetou o Irã, o que talvez deveria ter feito, e veta a Venezuela. Como você vê a presença do Brasil nos BRICS a partir de agora, porque já trouxe para nós um grande desgaste. Vetar a Venezuela, ninguém quer ter um país te ofendendo. O Maduro mandou fazer manobras aéreas, penetrando no espaço aéreo de Roraima. O exército brasileiro já está se organizando por ali. Pode haver uma tensão, não digo uma guerra, mas uma tensão naquela região. Ou seja, o Brasil está começando a sofrer desgastes em razão dos BRICS. Será que não estão mudando um pouco a estratégia deste grupo? É um grupo econômico, uma alternativa econômica ao G7, aos Estados Unidos? Ou, na verdade, é um grupo de geopolítica que quer diminuir a influência dos Estados Unidos no Oriente Médio, no leste europeu e na Ásia? O Brasil não está na hora de se posicionar com relação aos BRICS? Com certeza. E eu acho, assim, a minha visão justamente sobre isso é que por mais que nós tenhamos reflexos dessa negativa da entrada da Venezuela no BRICS, o Brasil sai mais forte, porque ele finalmente se posiciona em relação a isso, né? Então, é uma questão totalmente pessoal, virou pessoal agora, né? Com o governo de Nicolás Maduro e que mostra como um todo bom ditador, né? E eu fico muito feliz aqui como brasileira em declarar finalmente que o nosso presidente acordou para algo tão sério, né? Algo que a Venezuela vem passando há tantos anos, uma ditadura tão severa, e o nosso presidente finalmente está vendo que aquilo ali tem algo errado e essa amizade que eles tinham tão pessoal não pode continuar da forma como está. E justamente todo esse reflexo das atitudes do Maduro, de uma criança birrenta, né? Podemos dizer assim, então você não vai elogiar as minhas ações, né? Não vai concordar com o que eu fiz, então eu vou te xingar, eu vou brigar com você. E o reflexo mais óbvio
era justamente vetar a entrada deles no BRICS. E isso eu vejo que, de um lado, obviamente, traz muitos problemas, mas, de outro lado, fortalece o Brasil em diversos pontos, porque ele está, de fato, se posicionando. Agora, Henrique Kriegner, os noticiários, grandes noticiários, a grande mídia reporta que os Estados Unidos estão observando o comportamento brasileiro, sobretudo com relação à proximidade com o Irã. O Brasil encaminhou o vice-presidente da República para a posse do presidente iraniano. Naquela cerimônia de posse havia o líder de uma organização terrorista, que era o líder do Hamas, o presidente do Hamas. Do Hezbollah também. O líder do Hezbollah também, assim como Hassan Nasrallah. Então, eu pergunto a você, o Brasil começou a dizer a Maduro, não dá para te apoiar se você não mostrar as urnas, 73% das urnas que sumiram. E lá tem gente sendo torturada, gente sendo morta, adolescentes sendo presos. A Venezuela está realizando graves violações aos direitos humanos. Agora, por que o Brasil adotou uma postura diferente em relação à Venezuela e em relação ao Irã? Porque ele não foi... No Irã também ninguém tem prova de que as eleições lá são eleições limpas, legítimas, que refletem a vontade popular. Por que esse double standard, essa política de pesos e medidas diferentes? Olha, Capês, eu diria que esse posicionamento firme do Brasil aí em relação à questão da Venezuela no contexto dos BRICS vai durar enquanto não vier o top-down aí, China, Rússia, dizendo ao Brasil, olha, agora você vai ter que abrir as portas, agora você vai ter que reatar a amizade, agora você vai ter que ter uma conexão ali, porque eles vão começar a sufocar. O posicionamento brasileiro é extremamente técnico, né? Traz ali a questão democrática das eleições, mas a reação por parte de Nicolás Maduro, como foi colocado aqui, ela é muito mais política e ela já começa então a tratar o Brasil como se fosse aí quase que um estado não grata aí no próprio território venezuelano. Então nós vamos ter que ver quais vão ser os desdobramentos, porque de fato ele não brinca em serviço quando traz uma coisa como essa. A preocupação é até quando o Brasil vai sustentar esse posicionamento. O assessor especial, Celso Amorim, que hoje tem muito mais voz na política externa do que o próprio ministro das Relações Exteriores, ele trouxe sempre um posicionamento muito mais aliado a esses partidos e também esse viés ideológico representado pela Venezuela, por Cuba e por outros países. Inclusive, ele acreditado a ele essa aproximação com o Irã nesse momento extremo de tensão, né? Então, o Celso Amorim, ele tem essa figura. O próprio Nicolás Maduro agora já está dizendo que o Celso Amorim é um enviado do imperialismo americano, e aí ele já traz... Então, vai escalar muito mais essa tensão e a gente vai ver quais vão ser os desdobramentos em termos de políticas públicas e também de financiamento do próprio governo brasileiro a projetos na Venezuela, se houver algum desdobramento nesse sentido. O Guilherme Mendes, por que o Brasil vetou a Venezuela e não vetou o Irã? Por que o Brasil continua participando dos BRICS, se os BRICS parece que estão se transformando num instrumento de agressão geopolítica aos Estados Unidos e à Europa Ocidental? Qual é a função dos BRICS, afinal de contas? Não é criar uma alternativa ao dólar, estimular a economia entre esses países? Ou será que ficar nos BRICS significa começar a se desalinhar com os Estados Unidos e a União Europeia? Será que os BRICS não estão mudando a sua destinação inicial? Capês, eu entendo que não, e é engraçado, se é que cabe alguma razão ao argumento que o Nicolás Maduro apresentou, o fato é justamente esse, de que se os BRICS estão diretamente ligados a governos que são democráticos, não faria o mínimo sentido a entrada do Irã e tampouco a própria composição, já que entre os seus fundadores estão ali China e Rússia, que não são propriamente consagradas democracias. Então, se o Maduro questiona a vedação ao fato de, supostamente, no entender dele, a Venezuela não ser uma democracia, os dois pesos e duas medidas ficam muito flagrantes quando você tem nesse bloco China, Rússia e Irã. É claro que os BRICS são um grupo econômico e a gente tem que separar um pouco isso também. O mundo inteiro não faz esse recorte democrático quando o assunto é economia.
Os Estados Unidos lidam muito bem com o Catar, lidam muito bem com a Arábia Saudita, com os outros países dos Emirados Árabes, lidaram muito bem com ditadores africanos, lidam muito bem com ditadores, desde que sejam estratégicos, na Ásia, de modo que a questão democrática ela passa à margem quando está se tratando de economia. É ruim o fato da Venezuela não participar dos BRICS sobre dois aspectos, da mesma maneira como a Arábia Saudita. Ter no grupo dois grandes fornecedores, dois grandes produtores de petróleo, fortaleceria muito a matriz energética dos demais membros, né? Junto com a Rússia, praticamente mais da metade do petróleo produzido no mundo estaria representado nos BRICS, com a Arábia Saudita, Venezuela e Rússia. Infelizmente, do ponto de vista econômico, esses países não vão estar. Fica só a Rússia, que exerce por si só a sua influência energética na Europa. Dentro do teu raciocínio, por que então vetou a Venezuela? Vetou, acho que Você acha que não deveria ter vetado, então? Não, vetou justamente, acho que para dar a resposta possível no momento mais próximo do episódio das eleições, porque realmente o recorte não é democrático. Se fosse democrático, o Irã não poderia ter entrado, ou então a Rússia e a China teriam que sair. Eu acho que realmente então o governo brasileiro... Interno. O governo vetou a Venezuela para dar uma satisfação ao público interno, porque fica difícil dizer dar uma resposta que ele defende a democracia apoiando um ditador como esse. Para o público interno e também para a própria Venezuela. Foi o momento de dar o troco. O troco foi dado na primeira oportunidade possível, que era essa da proposta da entrada da Venezuela. Porque, de fato, não há correlação alguma entre ditadura e participação nos BRICS. Se fosse assim, nós teríamos que dissolver o bloco. Mas, Durso, troco do quê? O Brasil sempre agradou a Venezuela, sempre acolheu o Maduro como um companheiro. Você vê ali imagens do presidente Lula com o Maduro. Ô, nego, vem pra cá, vamos fazer um discurso junto. Quando aconteceu o problema do sumiço de 73% das urnas, o presidente se limitou a dizer que aquilo era um rolo. É um rolo todo que está lá, minimizando aquele incidente. Então, eu não entendi do troco. O veto foi um veto para o Brasil se afirmar geopoliticamente como grande representante do Hemisfério Sul? E aí, então, por que ele convidou a Argentina para entrar? Que uma economia maior do que a venezuelana. Qual a razão de ter procedido dessa maneira? Então, eu não estou entendendo bem qual é a orientação. Não vetou o Irã, que é uma ditadura. Não vetou o Egito, que é uma ditadura. Não vetou a Etiópia, que é uma ditadura. Não vetou os Emirados Árabes, que são uma ditadura. China. Cuba está entrando. A China, tudo bem, já estava lá. Até posso entender a questão da China, porque a China e a Rússia são originárias dos BRICS. Agora, por que não vetou esse e agora vetou a Venezuela? Deveria ter vetado todos. Eu quero saber o seguinte, repito, a decisão eu acho correta. Mas o que motivou? Dar uma satisfação ao público interno nosso? Eu acho que a leitura do Guilherme é muito inteligente, porque se o critério fosse ser um país democrático, o bloco inexistiria, até porque os países mais importantes do bloco são não ditaduras. Se a gente pensar em China e Rússia, ambas não poderiam estar. Então não é esse o critério, esse não é de fato a razão. Agora, me parece, por exemplo, quando a gente fala de Irã e quando a gente fala agora de Venezuela, a questão da Venezuela está sendo debatida de maneira muito mais quente, está muito mais presente na imprensa mundial e talvez o desgaste do BRICS ele seria maior com a entrada da Venezuela nesse momento do que a falta da Venezuela com o poder que ele traz de questões petrolíferas com a sua presença. Então, é uma questão, me parece, política, estratégica e econômica. O desgaste de termos nesse momento a Venezuela seria muito grande do ponto de vista político. Mesmo incomodando um ou outro, se não for o critério ser um país democrático, não teria problema a Venezuela entrar. Mas eu vejo que é o momento, né? A questão política atual. Como a gente tem acompanhado o que Nicolás fez agora, nessa eleição. Se fosse durante o período eleitoral, ou durante a gestão, de Nicolás Maduro, eu entendo que o Brasil não teria reagido dessa forma. Então, na verdade, foi o acaso da união desse momento, de todas essas questões, que fizeram o Brasil assim agir. Por isso que convidaram a Argentina. O país não está pensando também nessa questão em ser o grande líder aqui na América do Sul, penso. É uma questão muito mais pontual contra Nicolás, mas principalmente, penso, para agradar uma satisfação não interna, mas também externa, falar, com eles, nesse momento, do jeito que está sendo, a gente não vai estar junto, porque isso desgastaria politicamente mais ainda o país em si e o reflexo também econômico.
Laura, qual o futuro, então, agora das relações Brasil e Venezuela? Você acredita que a temperatura pode baixar e serem restabelecidas as relações? Porque têm sido proferidas palavras duras do governo venezuelano e a imprensa não para, né? Para eles, estão equiparando Lula a Bolsonaro. O Bolsonaro era um inimigo da Venezuela, então o Lula está sendo tratado como um inimigo. Há campo para a reconciliação? O Brasil teria que voltar atrás na sua decisão de vetar a Venezuela, e aí seria absolutamente humilhante para o Brasil. E nesse momento agora, fazer o quê? O Brasil se meteu no enrosco, porque eram amiguinhos da Venezuela e agora tiveram que vetar. Como é que fica essa questão daqui para frente? Bom, vamos precisar de uma conciliação em algum momento que certamente chegará por questões econômicas, né? Não vejo outra forma. E é óbvio que, né, alguém vai ter que pôr um pezinho um pouco para trás aí, e o ego, né, um pouquinho para trás, mas eu não vejo de forma nenhuma o ditador, podemos dizer assim, venezuelano tomando essa atitude, porque o que ele quer é que simplesmente concordem com ele, concordem que a eleição foi democrática e justa e, como eu disse, feliz pelo nosso presidente ter finalmente reconhecido a ilegitimidade dessa eleição. E eu não vejo, inclusive, com essa própria... por ter vetado, de fato, né, a entrada no BRICS, mostra que eles estão dispostos a brigar e bater o pé e não concordar com o que o Maduro está fazendo. Henrique Krieger, daqui a pouco nós já estamos preparados para começar a discutir a sucessão na Câmara Municipal, né? O candidato do Lira, daqui a pouco já vai entrar este tema. Enquanto não entra, nós vamos aqui... Câmara Federal. Então, vamos chamar já um outro tema. Então, vamos lá. O governo brasileiro e mais 51 países. Uau! Uau! Posição diplomática polêmica, hein? O governo brasileiro se junta a outros 51 países que solicitaram à ONU a suspensão do envio de armas a Israel. Em carta enviada à Organização das Nações Unidas, além de mais... As nações, além delas, dessas 52 nações, incluindo o Brasil, mais 2 organizações pedem que todos os países deixem de vender armas e munições ao governo israelense. A carta atende a uma iniciativa do presidente Recep Erdogan da Turquia, que no último mês havia solicitado à ONU o embargo de armas a Israel. Henrique Krieger, como você vê esta posição brasileira? Nós temos ali, Krieger, uma questão polêmica. Israel sofreu o maior ataque da história do seu país interno no dia 7 de outubro de 2023. Foi foi uma ação deliberada para matar a esmo pessoas, jovens que estavam ali se divertindo na rave. Uma organização terrorista, reconhecidamente terrorista como Hamas, ingressou no território israelense e assim procedeu. Israel precisa garantir a segurança da sua população e precisava eliminar a influência do Hamas na faixa de Gaza. Mas não dá para dizer que foi uma operação das mais sutis. Então, 40 mil pessoas mortas é muita coisa e o Hamas continua operando e os reféns ainda não retornaram. O caminho seria esse, pedir a suspensão, o embargo de armas a Israel, no momento que ele luta em 7 frentes, inclusive com a possibilidade de confronto com o Irã, que está bombardeando o seu país. Qual a sua avaliação? É desastrosa, Capês, desastrosa realmente. Bom, a gente tem, como você falou, esse cenário muito complicado, complexo, na verdade. Ninguém aqui está celebrando mortes de civis ou mesmo acreditando que isso seja uma coisa positiva, mas querer prejudicar o início aí a questão das armas em Israel, isso não é uma estratégia e, na verdade, isso é de favorecimento a esses grupos terroristas. Eu acho que aqui a gente deveria fazer a pergunta: como é que esses grupos terroristas são armados? Em primeiro lugar, quem é que vende armas para os terroristas? Quem é que entrega armas aos terroristas? E aí, como então que a gente corta o financiamento dessas armas? Essas são as armas que provocaram, como você bem colocou, o ataque e que estão provocando essa reação de Israel. Se a gente for olhar, essa medida ela foi proposta por países como Irã, Rússia, Argélia, a Turquia, Arábia Saudita e China.
Daí você já consegue tirar um retrato de qual é a intenção por detrás e a oposição histórica que esses países têm ao Estado de Israel. Ou seja, não tem nada a ver com os civis que estão sendo mortos, infelizmente. É uma questão política que agora, mais uma vez, se manifesta em mais uma resolução desastrosa da ONU diante de toda essa briga que tem acontecido. Guilherme Mendes, segundo Kriegner, é uma questão mais de anteposição ao Estado de Israel do que provavelmente ligado à questão de Gaza, que não tem relação. Você concorda com essa posição? Eu não concordo e alguém precisa botar um freio na carnificina que Israel vem promovendo. Se de fato a estratégia adotada tivesse resultados, como você bem colocou, Capês, os reféns já teriam voltado, os grupos terroristas já teriam sido dizimados. É um erro estratégico declarar guerra contra um inimigo que não tem cara, não tem território, você não sabe aonde encontrá-lo. Justamente por isso são terroristas. É muito diferente você declarar guerra contra um Estado que tem uma bandeira, tem um interlocutor, tem um exército, tem um território que você conhece. Achar que vai se vencer uma guerra contra o terror, nenhum país conseguiu. Os Estados Unidos fracassou no Afeganistão, fracassou no Iraque e todos aqueles que tentaram combater o terror por meio de ocupações territoriais e guerras fracassaram. Porque justamente a forma de se combater esse inimigo não é com um bombardeio, não é com um ataque flagrante, onde quem morre é apenas a população civil. O que a gente tem visto nas imagens agora do Líbano, em Beirute, e vimos em Gaza, é basicamente uma chacina. Mortos e mais mortos, sejam eles por fome, sejam eles por doenças, sejam eles por ferimentos que poderiam ser simplesmente curados e tratados caso houvesse a oferta de ajuda humanitária, que também não vem acontecendo. O que a gente vê é uma escalada cada vez maior desse conflito e os países que estão ali no entorno me parece que já estão dando sinais de esgotamento. Israel já passou de todos os limites e a estratégia não vem sendo eficaz. Se pergunta, depois de deflagradas as operações de Netanyahu, quantos reféns voltaram com saúde e vida para suas famílias? Pouquíssimos. Em compensação, quantos são os mortos em Gaza? Quantos são os mortos no Líbano? Já se fala em mais de 200 mil pessoas. Então, é muito sério o que vem acontecendo e, sem dúvida, o mundo não tem outra alternativa a não ser tentar o boicote. Seja um boicote econômico ao Estado de Israel, que esse fatalmente não vai se fazer sentir, dada a capilaridade, principalmente no sistema financeiro, mas quem sabe suspender o fomento, né, o fornecimento de armas seja uma estratégia que minimamente faça o exército israelense repensar a sua estratégia. Temos por isso que chama linha de frente. Nós temos duas posições aqui. O Kriegner entende que o Brasil deveria ter uma diplomacia mais equilibrada, não se alinhar a países que são francamente adversários de Israel ou regimes que não suportam Israel e, portanto, manter sua condição de equidistância. Já o Guilherme Mendes acha que o Brasil tem que adotar uma posição de força em razão das mortes que ocorreram em Gaza. Lembrando também que a reação de Israel sucedeu a um ataque terrorista do Hamas. É uma questão muito polêmica e por isso é importante que haja duas posições, uma francamente contrária à posição do Brasil e uma favorável à posição do Brasil.